Então agradecemos a Deus pelos hinos e pela presença dos irmãos, inclusive os visitantes. E Eduardo, que tem por apelido Dil, jamais sabia que o nome dele era Eduardo. Sábado à noite eles estiveram, né? Ele é de Silva. Eu preguei, depois veio, eu não sou acostumado a fazer apelo, fiz, ele manifestou a fé. E veio no domingo de manhã. E veio depois no domingo à noite. E veio hoje, graças a Deus por isso. Que Deus abençoe você, sua esposa. A Elitânia também, e a menina está nos visitando. O Guerino Pagamice também, o visitante. Que Deus abençoe a todos. E nós aqui, os irmãos, em Cristo Jesus, membro da igreja, que sejam abençoados por Deus. Olha, eu sempre uso muito gel no cabelo e trim. Eu falei, por que junta mosquito? Eu não usei ontem nem hoje. O cabelo está diferente, fica mais armado. Mas os mosquitinhos tá, então não é o gel e não é o trim. A mulher falou, deve ser isso aí que traz os mosquitos. Mas vai chover, tá? O tempo está com jeito, por isso pode ser. Calor, os mosquitinhos vêm. Os irmãos, então, e amigos, eu já anunciei que vou pregar em Colossenses capítulo 3. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta aqui, epístola. Mas o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui ensinando para os novos convertidos e para os velhos convertidos também, né? Para nós todos. Porque o que ele ensina aqui? Como viver uma vida que agrada a Deus. Depois que a pessoa, o indivíduo, ele toma uma decisão de seguir a Cristo, então o que ele deve fazer? Ele vai procurar agradar a Deus. Primeiramente, deve estar no propósito de um cristão, seria do mundo todo, mas é impossível o mundo todo aceitar Jesus. Tem lugar no céu para todos, há muitas moradas, mas as pessoas não aceitam, eles ficam atrás de religião. Outros, na sua crença, acham que está agradando a Deus. Outro por meio de alguma coisa, de fazer o bem. Outro por fazer boas obras. Outro porque dá bastante cesta básica, ajuda os pobres. É bom isso. Deus não se agrada disso. Mas Deus não vai dar lugar nenhum no céu para nenhuma pessoa boa. Não é por ser bom que vai herdar o céu, porque a bondade é de Cristo. Agora, nós aceitamos Cristo, mas nós não continuamos sendo bom ainda. Deve melhorar. Porque bom é só Ele, só Jesus. Jesus não teve pecado. Ele viveu 33 anos e ninguém acusou Jesus em nada. Os fariseus cutucavam, faziam ciladas. Eles rejeitaram o ensinamento de Jesus. Eles queriam que Jesus guardasse a lei. E Jesus começou a trabalhar no sábado, fazer cura no dia de sábado. Jesus, ele ia direto na ferida deles. Ele ia direto. Ele salvou o pecador. Jesus só chamou para segui-lo ele todas as pessoas analfabetas, pessoas que não tinham cultura. Jesus, ele vem atrás dos pobres. Ele nasceu na manjedoura. Jesus não nasceu no palácio cheio de conforto. Ele foi desprezado desde a infância e continua hoje sendo desprezado por muita gente. Então aqui no capítulo 13 de Colossenses diz assim, olha, vai lá, portanto,
se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí ele diz no versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vida está escondida com Cristo em Deus. Então ele está falando aqui, o apóstolo Paulo, se você for só falando para os colossenses, para as pessoas, os crentes, aquele que toma uma decisão, olha, se já ressuscitaste com Cristo. Mas o que Jesus queria, o apóstolo Paulo queria dizer com isso? Ressuscitar. Ressuscitar é um novo nascimento da vida espiritual. É o Espírito que ressuscita. Nós continuamos o mesmo, nós continuamos da mesma maneira, mas o nosso espírito, que estava morto porque estava sem salvação. Ele estava morto, ele estava separado de Deus. Quando é que o espírito separou de Deus? Que eu já falei aquele dia. Quando Adão pecou. Aí entrou a morte. Então todos provarão a morte. Então já nascem mortos, espiritualmente falando. Então quando ele está falando aqui, aquele que se já ressuscitaste com Cristo, quer dizer, então aqui ele está descrevendo uma vida nova. Nós não podemos viver naquela vida que nós vivíamos. Nós não devemos, nós não estamos proibidos. A Bíblia deixa muito bem clara para nós que nós não devemos viver do jeito que a gente vivia. Se a gente gostava de mentir, não vamos mentir mais. Se a gente mentir, ninguém gosta de mentir. Tem um mentir com prazer, talvez por brincadeira. Mas vem mentir, planejar mentira. O que quer dizer mentira? Mentira é com intenção de enganar. Fazer injustiça, vamos fazer justiça. Vamos fazer o que é certo. Isso agrada a Deus. Então ele está dizendo, porque ele fala aqui, ó, buscai as coisas que são de cima, não é as coisas que estão na terra de Deus, onde Cristo está assentado junto à destra de Deus. Então nós devemos, nosso alvo, o nosso pensamento, o nosso propósito deve ser lá de cima, porque um dia nós vamos deixar esse corpo aqui. O corpo vai para o cemitério, lá vai, todos vão para lá. Falo aqui porque nós moramos aqui, o cemitério é aqui, esse lado direito aqui. Então, agora, lá vai tanto aquele que tem Jesus e aquele que não tem. Todos os corpos vão lá, mas só que a alma é o problema. Ela tem um destino diferente. Cada um ela vai. Se ela não aceitou Cristo, que foi só apenas uma religiosa, não. Jesus não pregou religião, e nem nós devemos pregar religião. Nós não pregamos a nossa igreja batista. Ela tem um nome, porque foi dado esse nome para esta igreja. Esta igreja, essa doutrina nossa, ela vem do início, desde os apóstolos. A doutrina dos apóstolos. Como que as pessoas iam para a primeira igreja, quando Cristo fundou a igreja, porque o único que funda a igreja é Jesus Cristo. Homem não funda a igreja, ele organiza, começando 2, 3, ele organiza é para de ordem, então fica tudo no nome dele, estiver reunido no nome dele, não no nome de homens, não no nome de alguém, não no nome de uma sede, não no nome, não, a igreja ela começa lá,
É como que todos que vinham de outras, sei, o que eles faziam? Eles batizavam de novo para poder fazer parte do corpo daquela igreja. Aí vinha outro que tinha o batismo errado. Você vê, lá no começo, em Mateus, João Batista falando, eles vinham procurar o batismo, aí falou assim, ó, quem vos fascinou? Quem vos iludiu vocês dizer que vocês vêm bater para procurar, para escapar, fugir da ira vindoura, que é a ira futura, a condenação, o juízo? Muitos batizam para fugir da ira de Deus. Eu desviei as águas, eu fui batizado, eu sou desviado. Não existe falar crente desviado. Eu sou desviado, mas eu fui batizado nas águas. Isso aí não vale. Então eles apelidaram ela como rebatizador. Já era batizado, então ela vinha batizada de novo. Aí foi apelidado por Ana Batista. Foi o primeiro nome. E vem vindo, mudou. Igreja tirou Ana. Ficou Igreja Batista. Para ter um nome, para ter um endereço. Mas não importa a placa, o nome. O que importa é que é a Igreja de Cristo. O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Nós, Assembleia de Deus. Podemos falar assim. A reunião, Assembleia quer dizer reunião de Deus. Não é reunião de homens. Então é por isso. Aí ele fala assim, buscar as coisas que estão de cima, as que vêm direto do Senhor. Está aqui para nós seguirmos. Nós não podemos ouvir, de conversa, de outros evangelhos, que não é o evangelho verdadeiro, que o apóstolo Paulo batia muito. Vem diretamente do Senhor e não de homem algum. Ele fala, onde está Cristo assentado? Cristo está assentado junto à destra, quer dizer, do lado direito de Deus. Então, a santidade nossa, ela vem de cima, porque Jesus, ele é santo, ele é separado, e nós temos o Espírito Santo dele habitando em nós. Vocês querem ver uma coisa? Lembrei agora aqui, abre em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha para vocês verem, olha que o apóstolo Paulo escreveu, é pouquinho para trás, mas não, eu vou ler, quem tiver dificuldade não abre. Efésios 1,13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e no qual também, tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o apóstolo Paulo, ele perguntou, em quem também vós estáis? Depois que vocês ouviram o evangelho, aí você não vai ficar em cima do muro, não vão ficar mais inocentes. Fala, em quem vocês estáis? Ele fez um apelo, ele perguntou. Depois que ouviste a palavra da verdade, corresponde à mensagem da cruz, onde Cristo morreu para pagar os pecados. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Aí ele fala assim, o evangelho da vossa salvação. Pela palavra, o evangelho da vossa salvação. Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. Vocês querem ver uma boa notícia? É muito fácil você chegar para alguém e falar assim, as pessoas são curiosas, querem saber, qual é a novidade, qual é a nova? Me fala uma nova aí. Então tem, as boas novas é o evangelho. Ora, Deus ama você. Deus sacrificou o filho dele na cruz por amor a você. Essa é a boas novas. Então ele fala assim, boas novas, que foi provinda da cruz. E no qual, quer dizer, Cristo, também tendo crido, tem que ser crente de verdade. Creram no que Cristo fez por eles na cruz. Fostes, olha bem, selados
com o Espírito Santo da promessa, porque o Espírito Santo foi prometido, é a promessa. Selados. Aí ele está selado para sempre. O Espírito Santo, quando Deus enviou o Espírito Santo, foi uma parcela adiantada, é um adiantamento, é um penhor, fala. O Espírito Santo é o penhor da nossa glória. Sabe por que penhor quer dizer? Uma parcela. E o restante, nós vamos receber no futuro. Agora vocês têm o penhor, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, cada um. Tudo que, nem que não seja batizado nas águas, no rio, no tanque, o que seja, na piscina. Para aquele batismo é uma figura, ele mostra, para poder fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, da igreja. Mas só que você já foi batizado em Cristo, na morte de Cristo, tem o Espírito Santo. Então nós temos uma parcela, quer dizer, o penhor está penhorado. Esse não sai mais, né? Não perdemos a salvação. Mesmo que a gente pecando, mesmo que mate um amanhã ou depois. Mas não deve fazer isso, que vai sofrer castigo aqui. Se ele tem a fé em Jesus mesmo, ele tem uma fé genuína, ele crê, Jesus morreu por mim. No momento que eu partir deste mundo, eu vou morar com ele. Eu não vou crer em obras, eu preciso fazer boas obras, eu preciso isso, preciso aquilo. Não. Então ele é o penhor. Aí quando nós morrermos, nós vamos lá. O Espírito. Aí quando Jesus voltar, que ele vai voltar outra vez, ele vai vir, que estudei até um pouco isso na Manjacira ontem lá. Ele vai vir, aí os santos que estão lá com ele, o Espírito, vai vir com ele buscar os corpos onde está aqui. Aí você vai ressuscitar com o corpo glorificado. É um corpo que não morre mais. Não morre, vai viver eternamente. Aí é uma vida eterna. Hoje ninguém tem vida eterna aqui nesta vida. O corpo nosso vai ficando velho. Vocês notem bem, cada minuto que passa fica mais velhos. Vai ficando mais velho, mais velho, mais velho. Isso é o salário do pecado. A morte vai ficando mais velho. Passou de 80 anos, é só cansaço. Só enfado de 70 anos. Uns mais, outros menos. Então aqui ele fala no 2 aqui, ó. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Não pode viver com o pensamento tudo isso aqui, ó. Olha, a gente trabalha, morre, fica ali. Salomão diz em Eclesiastes, que há tudo debaixo do sol. É cansaço, é vaidade. É bom nós termos bem material, que tem uma casa boa, tem um carro bom, é bom, mas que não seja que o coração esteja naquilo. Nós não podemos estar presos naquilo, deixar que aquilo serve de um tropeço para mim não servir a Deus. É bom que nós tenha propriedade, não é pecado ter propriedade, mas desde que ela não seja algo para impedir servir a Deus, vai ficar preso. Por isso que ele disse, pensar nas coisas que são de cima, é viver nelas com santidade, ser santo, sabe o que é? Separado. Eu sou separado do pecado, do mundo das imundícias. E não nas que são da terra. Tudo nesta terra, ele é temporário, é passageiro. Tem gente que constrói, trabalha e não acaba a obra, o trabalho aqui, não fica satisfeito, não fica realizado. Pam, vem um infarto, morre. Eu fico observando, irmão, o cristão observa uns mais do que os outros. Se a gente ficar muito no trabalho, pensando, mesmo assim você fica observando. Quando eu trabalhava lá em Bauru, lá na construção civil, aquele mundo de gente, eu olhava, chegava no ponto de ônibus, olhava, quanto será aqui que é salvo? Só Deus que sabe. Agora aquele que eu convivia, eu via, muitos religiosos lá não era, porque não dava bom testemunho. Agora você fica aqui, eu observo muito aqui, quantas pessoas que já partiram. Pessoa que andava com seu carro bom, bem pancoso, de presença na cidade, dinheiro,
tinha fortuna, tinha crédito. Onde estão hoje? Ficou aí, morre. Esse dia que eu vinha vindo de Marília, eu passei na avenida, onde eu e o irmão Luciano trabalhamos, não vou falar o nome, eu trabalhei numa propriedade lá de um rico, que era rico. Na minha idade, mais ou menos, ele tinha. Trabalhei para ele. Homem de rapaz, novo. Isso antes de eu ir embora para Bauru. Rapaz, eu falei um pouco de evangelho para ele falar. Rabal, para mim não dá. Porque eu falo, todo lugar que trabalhei, eu falei do evangelho. Aí ia, se não dá o primeiro dia, falava. Ele está entre nós? Não está mais. E a propriedade ficou para quem? Fez casa boa, tinha carro bom. E não é só ele, estou falando desse, mas quantos que tem? Então as pessoas não acham tempo para Cristo aqui. Uma hora ou outra Deus sabe. Estudei também na Mansone esse dia que ele também, essa noite, pedirão a tua alma. Aquele jovem rico, e ele tinha bastante celeiro, plantando assim, né? Ele tinha tanta coisa para colher. Ele falou, o que eu vou fazer? Derrubar o celeiro, teve uma ideia, ele pensou com ele mesmo. Falou, vou derrubar tudo os meus celeiros e vou fazer outro maior. Ele faz uma aí tenho para guardar todas as minhas novidades, cereais, essas coisas para comer. Depois ele fazendo esse plano. Pronto. Bonito, não é bonito? Não é uma coisa que eu preferi fazendo, pronto, investiu, gastou o tempo dele, dinheiro. Aí depois ele falou com ele mesmo, depois é só descansar, goza a alma, regala-ta, goza, come, bebe. Ele fala, a Bíblia fala isso, acho que ela é em Lucas capítulo 16, parece, né? Aí você tem alma regada para muitos anos. Aí o Senhor disse, quem lembra? Loucos. Esta noite pedirão a tua alma. E esses bem, para quem ficarão? Ficar para quem? Os irmãos, é falta de juízo. Não é você fazer esse plano, mas primeiro, se Deus permitir, também diz em outro lugar também, uma pessoa fala, amanhã irei para outra cidade, lá edificaremos, compremos, negociamos, tudo. Em vez de ele falar assim, amanhã, se Deus quiser, se eu viver, é isso que nós devemos falar. Se eu viver, se Ele permitir, se Deus quiser, amanhã eu irei, tal cidade, farei isso, aquilo, compramos, negociamos, tudo. Deus na frente, porque Ele é que sabe. Então, por isso que Ele disse que pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque as da terra são temporárias. E além disso, a nossa ajuda vem do alto. Tudo que nós temos, Senhor, vem do alto. É Deus, ninguém deve esquecer de Deus. Levanta amanhã cedo, acorda, agradece a Deus pelo sono, hora que deita. Senhor Deus, agradeço a Ti pelo dia que nos deste. Agradeço a Ti, Senhor, pelo alimento, pelo pão de cada dia. E pronto, e pede que Ele nos abençoe, se for da vontade dEle, assim como Ele quer, não é como nós queremos. Então aqui, vem da onde? Do Pai das luzes, que é Deus, de Deus. E o 3 ele fala, por quê? Agora ele vai contar por quê. Por que não é para ficar tão preocupado com as coisas do mundo? Com as coisas, por quê? Já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Morto, eu estou vivo. Os irmãos estão vivos. Mas o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, você está morto para este mundo, para aquela vida. Você não deve ter aquele palpite, aquela energia para o pecado, para desagradar a Deus. Deve ter apetite e energia para servir Ele. De agora para frente, quero servir o meu Criador, o meu Salvador. Não devemos ser como era. Quando eu era solteiro, ou ter casado novo, não ficava um dia, uma noite, eu trabalhava. O irmão Daniel é testemunha disso, porque ele via na roça, no sítio lá. Eu, a mulher, as crianças tudo pequeno.
trabalhava o dia todo na roça, no café, com a carroça, burro, carroça, as coisas, criança pequena, no café. O Hélio pequenininho, quase um pouquinho que nem ela, um pouquinho maior, a mulher fazia ele deitar, fazia caminho muito café para dormir, para poder trabalhar. E chegava à noite, vocês pensam que ficava em casa? Ia assistir novela na casa do meu sogro, porque lá tinha televisão. Não sentia canseira. Tinha energia para as coisas do mundo. Tinha energia. Tocava sanfona em Quantas vezes tocava a noite toda? Tocava nas reuniões lá no sítio. E no outro dia trabalhar. E para vir na igreja, servir a Deus, devemos ter essa energia. Então ele diz, porque já estáis morto que a antiga vida em virtude do que Cristo morreu na cruz para nos salvar. Então nós estamos mortos. Tem que ser assim, eu vou mortificar daqui a pouco aos poucos. Não quero ter mais aquela vida que eu vivia, ficar correndo as coisas atrás das coisas do mundo. Não é para Deus, é para ser uma pessoa parada, também não vamos ter a divertir. Não é isso. Mas como nós vamos usar o nosso divertimento? Como que nós vamos saber como? Tem a hora certa e tem a hora errada. Então ele diz aqui, e Cristo, ele morreu como nosso substituto. Ele na cruz, ele sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar. Para nós, quem crê nele não ir sofrer eternamente no inferno, então Cristo sofreu equivalente. Não é que ele foi no inferno, sofreu o inferno. Não, Cristo sofreu o inferno em nosso lugar. Não. Ele sofreu equivalente, igual, parecido com o sofrimento no inferno, porque ele carregou todos os pecados nossos na cruz, pecado passado, presente e futuro, até o pecado que nós vamos cometer até no final da nossa vida, já está pago, Cristo pagou. Por isso que a salvação é eterna, ninguém perde a salvação. Nós não sabemos o que vai acontecer com nós amanhã, nós não sabemos, mas ele sabe. Mas para acontecer isso, precisa ter nascido de novo, ter aceitado ele de verdade. Então, e com efeito, nós morremos com ele também, como está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 3, eu vou dar uma olhada lá. Romanos, capítulo 6, muito conhecido também. Romanos, capítulo 6, faz poucos dias que preguei sobre isso. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então aqui ele está falando, esse batismo aqui não é na água, é o batismo na morte de Cristo. É o batismo chamado, que eu chamo de batismo no Espírito Santo. Aí você recebeu o Espírito Santo. De sorte, o 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então nós cristãos devemos andar em novidade de vida. As pessoas de outros lugares do mundo, nossos amigos, nossa família, eles precisam ver novidade de vida. Se olhar para a pessoa que diz que é crente, ou que é cristão, mas não vê diferença na vida deles, ele só é religioso, mas ele continua perdido. Então, agora aqui ele disse no 4 aqui, que a vossa vida está escondida com Deus.
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestareis com ele em glória. Aí agora a vinda dele. O apóstolo Paulo escreveu isso aqui, que quando? 64 anos depois de Cristo. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, foi escrito isso daqui, está marcado aqui no cabeçalho. 64 anos depois. Você note bem. Então ele escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo não ia ter essa sabedoria, ninguém tem. Alguém pergunta-se para você, já perguntou para mim, escuta, a Bíblia foi escrita por homens, não de homens. Vou falar, é claro que Deus usou homem, não foi macaco, não foi ninguém. O Espírito Santo foi, inspirado, soprado. Os profetas, os apóstolos. Aí eu falo assim, qual é o homem que ele vai escrever um livro condenando ele próprio? A Bíblia condena a prostituição, é o que o homem gosta de fazer. A Bíblia condena o adultério, é o que o homem gosta de fazer. A Bíblia condena o idólatra, é o que o homem gosta. Iniquidade, todo. Então a Bíblia condena o roubo, o homem gosta. Olha, então você acha que o homem vai escrever uma lei que vai por ele contra a vontade dele? Claro que não. Escrevia tanta besteira, a Bíblia é completa, não tem mais alteração. Então aqui nós vemos aqui, quando Cristo, que é a nossa vida, então ele é a nossa vida, não esse corpo aqui vai acabar, vai ficando velho e vai morrer. A vida nossa espiritual nós temos, se manifestar, quando ele manifestar, ele vai manifestar em glória. Num dia ele vai vir, não sei se está longe ou está perto. Esse mundo um dia vai acabar. O mundo, irmão, pensa bem, são em três etapas. A primeira é essa que nós estamos vivendo, esse mundo. Desde que de Gênesis, teve todos os Velhos Testamentos, os profetas, e nós aqui, né? Estamos aqui, é o primeiro. A segunda etapa vai ser depois que acabar isso aqui vai passar. Aí depois vai ter o reino milenário, milênio com Cristo, reinando, ele vai ser o governador. Aí o reino milenar vai ter um reinado, um reino perfeito, um governador perfeito. É ele e nós crentes, cristãos que estiver lá com o corpo glorificado junto, vai governar. Corpo glorificado, não com esse corpo, é com um corpo que não morre mais. E vai ter um outro grupo também, que é corpo naturais. Vai nascer, vai ter filho e tal. Aí essa é o segundo, do meio. E depois, por fim, vai ser o novo céu e a nova terra. Novo céu e a nova... Aí a última etapa, aí não tem mais. Aí é tudo corpo glorificado, e aí lá podemos dizer só alegria. No reino milenar já começa. Agora porque no reino milenar o diabo vai estar preso. E hoje todas as coisas que acontecem é o diabo que é culpado. A pessoa fala o chifrudo, não é nada disso, ele não é nada disso, é outro nome, eu falo cauda grande, para não falar a palavra baixa. Outro fala é isso, tem tanto nome. É o coisa ruim, só tem bastante apelido. Nome que dá para ele. Qualquer coisa culpa ele. Tá certo que ele é culpado, não, mas tem muitas coisas que não é nós mesmos, porque nós temos a natureza velha, a natureza de Adão que erramos. Porque no reino milenar ele vai ser preso, os demônios, vai ser preso, tudo. Então aí ele não vai atentar mais. Mas só os que tiver com o corpo natural vai estar com a velha natureza junto, mas convertido, salvos. E vai ter pecado, porque vai pecar, porque o pecado está na carne. Só que os animais não vai ser mais, como é que fala, selvagem. A cobra não vai ter mau veneno, só que ela vai rastejar, isso por causa do
O Satanás usou ela, né? A leoa, o leopardo, lobo a comer palha com o boi. Põe hoje um boi, um leão, a leoa para comer palha, você vai comer palha. O boi, o leão hoje não alimenta de palha, né? Ele come a carne, ele vai comer o animal. E lá não, vai ser outro mundo. E depois no finalzinho, quando acabar do milênio, ele vai ser solto por um breve tempo. Mas vamos continuar aqui. Então, quando Cristo se manifestar, então vós também, apóstolo Paulo, naquele tempo, falando para os colossenses, os colossos, e está falando para nós hoje, olha bem, vos manifestareis com ele em glória. Então, eles não existem mais, eles estão lá, o espírito, o corpo, não existe nem mais. Osso, cabelo, que seja, pode ser, está no lugar. Então nós vai manifestar com ele também. Olha que bonito que é. Mas muitos não creem nisso aí. Morreu, acabou, pronto. Morreu, descansou. Você não vê ninguém falar que alguém morreu, foi para o inferno. Ninguém quer saber essa realidade. Ninguém. Esse dia eu fui visitar uma pessoa, não vou falar o nome. Ele falou, já está para o inferno. Falou com raiva, né? E vai para o inferno. Que vá tudo para o inferno. Eu escutei bem assim. Ia falar, mas vai para o inferno. Se morrer sem Cristo, vai para o inferno. A pessoa estava sofrendo, né? Não podia. Aí, mas a pessoa fala, um dia tinha falado que tinha ido para o céu. Veja só, o primeiro dia que eu visitei isso. Olha bem, meus irmãos. Qualquer ator, qualquer contador de piadas, anedotas, qualquer pessoa morreu, descansou. Morreu, não vou falar o nome do sanfoneiro, que eu era fã dele, tocava músico. Morreu, tá tocando sanfona lá no céu com os anjos, tocando quadrilha lá. É brincadeira, as pessoas estão brincando com Deus. Então virou festa no céu, o céu está aqui na terra, a turma aqui peca à vontade e lá vai continuar do mesmo jeito. De forma nenhuma, é uma blasfêmia falar isso, é um pecado gravíssimo. Se não arrepender, o fogo do inferno vai ser mais quente para essas pessoas, brincando com as coisas de Deus. Aí ele diz aqui, ó, então nesse momento, quando ele vier, ele vai dar um corpo glorificado a todo crente, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, 57, 1 Tessalonicenses, aqui para frente, capítulo 4, 3 e versículo 18. Naquele tempo, acho que nem os irmãos hoje, aqui da igreja, mesmo eu não sabia, eu acho que eles também não, que a gente ia ter um corpo glorificado. Nós sabia muito pouco, não aprendia nada. Que vai ter um corpo glorificado. O evangelho está expandindo muito hoje, está avançando, ele está avançando, está sendo muito pregado. Aí no versículo 5, ó, eu estou pregando aqui, ó. Tem alguém que manda lá para Santa Catarina, não sei quem que é amigo, se é parente, é tudo. Quantos o evangelho está indo muito longe, não é só eu, quantos não está pregando? Não tem mais desculpa. A pessoa em casa, se não vem na igreja, não assiste o culto, o evangelho, a pregação, porque não quer, porque hoje está numa facilidade medonha, está fácil demais, você fica até admirar, mas precisa analisar bem o que vão ouvir, o verdadeiro evangelho. Então aqui no 5 ele fala, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai falar agora, a prostituição, olha bem, primeiro, a impureza, segundo, a afeições desordenadas, terceiro, a vil concupiscência, 4, e a avareza, que é idolatria, a idolatria. Então ele fala para mortificar os vossos membros, vai mortificando, vai pisando no freio, vai matando a velocidade da carreira,
carreira, que você está correndo muitas coisas deste mundo, vai mortificando. Pode ser feito pelo crente que entende que tudo isso que ele recebeu do Senhor, agora ele quer servir o Senhor. O que ele ofendeu, ele quer servir o Senhor. Olha, ele diz assim, ó, prostituição, que vive na prática da prostituição. Se ele era prostituto, se ela vivia nessa prostituição, saiu de lá, ele aí é uma nova criatura. É salvo, vai morar no céu. Se ele matou muita gente, se ele foi um assaltante, ladrões, criminoso, muito que seja, se ele arrependeu de verdade, que o arrependimento tem que ser maior que a ofensa, ele é salvo, ele é a nova criatura. Então aqui diz a impureza, então ele está falando aqui algumas. Aí ele fala a afeições desordenadas. Afeições. Afeições vem da palavra o quê? Afeto. Você tem que ficar com muito afeto, muito carinho. Tem hora que é bom se você carinho, isso é afeição. Agora um homem vai ter uma afeição, fazer um carinho para uma mulher que não é dele, é desordenado. Ele vai acariciar outra pessoa que não é parte dele, não é da carne dele. Ele vai começar atualizando, fazendo outras coisas, acariciando. A afeição vem do afeto. Desordenado. Tudo que é desordenado, ele está falando para mortificar. E a vil concupiscência. Concupiscência é desejo da carne exagerado. Tem desejo nós da carne, devemos desejar certas coisas, mas não com exagero. Você deseja ter uma coisa bem, ficar mais bem de vida, ter qualquer coisa melhor, uma roupa boa, um carro bom, tudo. Mas não que seja um desejo exagerado, desordenado, que vai atrapalhar servir a Deus, que vai pôr o seu coração naquele lugar, afastar de Deus. Então nós não devemos fazer algo que vamos prejudicar, atrapalhar as coisas de Deus. Aí ele fala, e a avareza, olha como é que ele diz, e a avareza que é idolatria. Tudo que é avareza é uma coisa que você é pego. Precisa muito pego ao dinheiro, então o dinheiro é idolatria, virou idólatra, está ocupando o lugar de Deus. Não é avarento, é idolatria, idólatra. Então precisamos ter muito cuidado como que nós vamos viver. Aí ele fala no 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pelas quais coisas, essas coisas que ele citou, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Deus não vai tolerar, suportar isso, o pecado, de nenhuma forma, principalmente em seus filhos. Ele tolera e vai deixando o mundo, que um dia eles vão dar conta. Mas dos crentes não, de seus filhos. É pecar com os olhos abertos, quer dizer, eu estou sabendo que estou pecando, eu estou sabendo que estou errado, mas vou fazer por teimosia. Pode ficar ciente, você vai pagar, ou mais cedo ou mais tarde. Deus mexe ou na família, ou em qualquer bens, qualquer coisa, você pode perceber. A gente vê, a gente não fala, porque é pecado você falar, supor as coisas e falar. Deixa na mão de Deus. Vê acontecendo as coisas, vê muitos cristãos falidos assim na saúde e vida, em qualquer coisa, Deus, você pode perceber. Ele está desagradando a Deus, ele não está valorizando a Deus. Ele está pecando com os olhos abertos, sabendo que está errado, que aquilo não agrada a Deus, mas está fazendo. Então, se já ressuscitaste com Cristo, busca as coisas que são de cima. Está falando no versículo 1. Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Vamos buscar as coisas de lá. Vim aqui, nesse local, é buscar as coisas de cima. É isso. Mas não é só isso, tem que cada dia, diário. Amém?
E que Deus abençoe vocês todos, que nos dê uma boa noite, uma boa semana. Sexta-feira veio do irmão Paulo pregar. Venham os irmãos e visitantes. Qual é o hino que nós vamos cantar? Não vão falar? 481. 481? Que hino que é isso daí? Ó de pátria, né? Não é? 481. Tá fácil? Acho que é essa, né?